Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediários e hoje eu trouxe um convidado super especial para falar com vocês, que é meu irmão, Henrique Seide. Para quem não sabe, ele faz medicina na Unifesp, Universidade Federal aqui de São Paulo, ou Escola Paulista de Medicina, muitos nomes para essa faculdade. Ele está no segundo ano, acabando o segundo ano agora, e eu pedi para vocês lá pelo Instagram para mandarem perguntas, já que a gente ia gravar esse vídeo, então ele vai responder aqui para vocês. E para quem não viu, nós já temos um vídeo gravado aqui no canal com ele, onde ele conta toda a trajetória dele, desde o cursinho até a faculdade, porque ele escolheu fazer medicina. Então a gente vai pular algumas perguntas que já foram mencionadas naquele vídeo e fazer algumas perguntas inéditas para ele aqui. A primeira pergunta que eu separei aqui para você, Seide, é do Bruno FRS. Vocês dois ficam discutindo assuntos sobre a faculdade entre si? Então, a gente conversa bastante sim, sobre as matérias da faculdade, sobre as matérias da faculdade. Ano passado nem tanto, porque eu tive algumas matérias que o meu irmão teve há 6 anos, né? Então, biofísica, bioquímica. Eu já não lembrava mais de nada, pessoal, essa é a verdade. Aí eu comecei a ter algumas matérias um pouco mais próximas da realidade dele, então, como que mais? Fisiologia, anatomia, agora eu tô tendo patologia, farmacologia. Eu também fiz algumas matérias eletivas que eu tive mais contato com as especialidades em si, né? Então, tive uma eletiva sobre ultrassom vascular, também sobre emergências cardiovasculares, tive uma matéria também sobre atendimento pré-hospitalar, matéria sobre o SUS, funcionamento do SUS, então a gente conseguiu discutir mais essas coisas junto. O que eu sei, eu tento me passar um pouquinho pra frente aí. Claro que eu não lembro de muita coisa, mas sempre que dá a gente fica trocando experiência, pergunta, como que o professor deu essa matéria, como que é na nossa faculdade, e assim por diante, né? A próxima pergunta que eu separei é da Lu Sakamoto. Ela perguntou, há muitas oportunidades de pesquisa na Unifesp? Então, eu queria dizer que a Unifesp é um centro de excelência em pesquisa. Puxa saco, tá? Não, realmente, muitos professores lá comentam que na área médica, a Unifesp tem provavelmente muito mais pesquisas e estudos que a faculdade da USP, né? É que a USP tem muitos mais cursos que a Unifesp, né? Então, a gente tem muita oportunidade de pesquisa já na iniciação científica, né? Muitos alunos, até desde o primeiro ano, já começam a fazer pesquisa. E em algumas áreas, por exemplo, na medicina do sono, os professores da Unifesp são os que mais fazem pesquisa no mundo. Então, realmente, oportunidades de pesquisa aparecem em um monte. Tem muitas áreas em que a Unifesp é reconhecida assim, pela excelência, tem muitas áreas que a USP que é reconhecida, mas eu acho que na Unifesp essa parte do sono realmente é uma área que todo mundo admira, até o pessoal da USP assim, tem um pouco de rivalidade assim, com a Unifesp, fala muito bem da área do sono da Unifesp, fala do Hospital do Rim, né? Tem muita coisa que na Unifesp é muito interessante, muito intensa essa parte de pesquisa e de clínica também, né? A próxima pergunta que eu selecionei é da Jaqueline Ferraz, 1991. Na Média Unifesp, vocês conseguem fazer aulas ou atividades entre os diversos cursos do campus? Então, isso é uma coisa que falta bastante lá na Unifesp, né? A gente compartilha o campus com outros cursos, como enfermagem, fonoaudiologia e biomédicas, ciências biomédicas, mas a gente não tem muita integração. E, inclusive, também existem outros campos, né, da Unifesp em São Paulo, mas são longes, então dificilmente a gente consegue fazer alguma coisa, né? Tem campos em São José dos Campos, Diadema, em Santos, mas realmente é muito difícil. Às vezes eu vejo gente com roupa, com uma blusa assim escrito Unifesp Santos, São José dos Campos, de outros cursos que não são daqui de São Paulo. Aí eu acredito que eles podem fazer pesquisa, mas é uma coisa, acho que esporádica, né? Não é a regra. Né? A próxima pergunta que eu selecionei é do Tigas Henrique. Ele perguntou, qual a sua maior dificuldade no curso de medicina até agora? Então, eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei até agora é a motivação. Realmente é um curso muito puxado, a gente tem poucas horas por dia pra gente, né? Às vezes bate cansaço, bate desânimo, muitas aulas não são legais, alguns professores não têm didática, as aulas são muito compridas, às vezes aulas seguidas de 4 horas e de matéria que aparentemente está muito longe da medicina, né? Então
realmente eu acho muito difícil de manter a motivação. E não sei o que você acha também. Nesses primeiros anos da faculdade, realmente essa distância com a prática, com a clínica médica, é uma coisa que desmotiva muita gente. E uma dica que a gente sempre dá no canal é que não desista por causa dessa parte, sabe? Você não tem como ter uma noção exata do que é medicina só pelos primeiros anos, porque tem muita matéria básica. Quem gosta disso, quem quer fazer pesquisa é muito importante e, claro, para a vida inteira a gente vai usar conceitos. Você está pensando em desistir assim só por causa dessas matérias? Tenta aguentar um pouquinho mais e ver o que você acha quando vier a parte clínica mesmo, porque daí você vai ter uma noção melhor do que é a faculdade, né? Mas realmente esses primeiros anos são um pouco assim, mais parados, meio desmotivadores para quem quer praticar a medicina. E juntando com isso, você falou um pouco de motivação, tem uma outra pergunta aqui do 1.rwby. Como vocês se mantêm motivados durante a faculdade? Então, acho que a maioria das pessoas procuram atividades fora da graduação, né? Então, atividade de extensão, uma liga, algumas ligas, né? Ou esportes também. E acho que é o que mantém elas motivadas, né? Porque a gente tem que saber também que a nossa vida não pode se resumir à faculdade, né? Então, as coisas que a gente faz fora da faculdade também ajudam muito a manter a motivação dentro da faculdade, né? Eu acho importante também conversar com seus amigos sobre essa dificuldade da motivação, né? Conversando com os seus amigos, eles também podem estar passando por o mesmo problema e vocês podem se ajudar, né? Isso já junta também com aquela pergunta, né? Se a gente compartilha experiências, situações sobre matérias. Conversar com o Fábio sobre isso, pra mim, me ajuda muito, sabe? Então, até às vezes, uma matéria que pra mim tá longe da realidade da medicina, conversando com o Fábio, ele me explica, não, isso é importante por causa disso, que você vai ter mais pra frente. Isso me motiva, sabe? Então, acho que é muito importante conversar. Irmãos, né? Irmãos unidos. E agora vamos mudar o eixo temático um pouquinho dessa entrevista. Ele já falou bastante sobre faculdade, sobre a Unifesp. Vamos falar um pouquinho sobre cursinho e estudos para o vestibular. A Vitória Abrantes perguntou: qual a maior dificuldade do vestibular da Unifesp em relação à FUVEST? Então, eu acho que a minha maior dificuldade na Unifesp, no vestibular da Unifesp, foi com o tempo, né? Que a prova específica são 20 questões, 5 de matemática, 5 de química, 5 de biologia e 5 de física. Então, são 20 questões que você tem que fazer num tempo muito curto, sabe? Então, eu lembro que biologia eu quase não tinha tempo para fazer rascunho, né? Você tem que ler e já saber a resposta e já escrever tudo que você sabe ali no papel, né? Então o tempo é muito escasso na Unifesp, para mim isso foi uma coisa que eu tive que treinar muito, né? Então eu recomendo que para quem está treinando para a Unifesp, pegue as provas passadas e treine com o tempo, porque isso vai fazer uma diferença muito grande no seu preparo para esse vestibular. A próxima pergunta sobre o vestibular é da Fidelis Tami. Como ele estudou exatos para a Unifesp? É parecido com a segunda fase da FUVEST? Então, durante a maior parte do ano eu não me preparava especificamente para exatas da Unifesp, né? Eu estava mais preocupado em aprender a matéria em si. Sim. E fazer as questões, obviamente, dos livros, do cursinho, né? Mas chegando mais próximo do vestibular da Unifesp, então 1 ou 2 meses antes, eu imprimia as questões da Unifesp e tentava fazê-las, porque o vestibular da Unifesp costuma repetir muitos temas, né? Gostam muito, por exemplo, de ótica, de elétrica, aí você já fica esperto, né? Algumas matérias caem muito. Então acho que é muito importante você refazer as provas passadas. Em relação à diferença com a FUVEST, eu acho que a prova da Unifesp costuma ser mais direta nas questões, né? A prova da FUVEST acaba exigindo mais interpretação, geralmente textos mais longos. A prova da Unifesp você lê algumas vezes ali, você já entende o que tem que fazer. Então, eu acho que a prova da FUVEST exige um pouquinho mais
que da Unifesp em algumas questões, né? Mas se preparando para a FUVEST, para a Unifesp, você vai estar se preparando para os dois já ao mesmo tempo. Né? Eu concordo que o mais importante de tudo é você ter o conceito bem fixado assim na sua cabeça. Porque independente se for a prova da FUVEST, prova da Unifesp, prova da UERJ, enfim, você vai conseguir lidar com aquela questão que está lá na sua frente. Mas claro que uma vez que você tem já esse conceito básico consolidado, você tem que partir sim para se acostumar com o tipo de enunciado, com as matérias que mais caem em cada uma das provas. Então, como o Sérgio falou, é importante você ficar ligado com o que eles mais cobram e como eles mais cobram a matéria no vestibular que você está prestando. Né? Uma outra pergunta que a gente recebeu da nossa mãe, Liana, é: qual curso vocês fariam se não fosse medicina? Eu vou pensar, responder primeiro. Eu sempre pensei em milhares de coisas, né? Eu já contei isso 1000 vezes no canal. Eu, antes de chegar na medicina, eu passei por direito, música, jornalismo, letras, engenharia, enfim. Eu acho que hoje em dia seria letras, porque eu gosto muito dessa parte de linguística, de tradução. Então é um curso que eu me vejo fazendo, que eu conseguiria me dedicar e construir uma carreira em cima disso. Mas, eu acho que por enquanto seria letras. Pensando aqui agora, eu acho que seria alguma engenharia, né? É que engenharia é uma coisa muito ampla, existem vários cursos de engenharia, mas porque eu sempre gostei muito de conceitos de física e química, sabe? Eu não gostava muito de fazer conta, né? Na verdade eu achava muito chato, ficar fazendo cálculo, tudo no vestibular. Mas eu gostava muito de entender o conceito, sabe? Eu sou bem nerd nesse sentido, gosto de ver vídeos do Carl Sagan, do Richard Feynman, vídeos de física mesmo que tem no YouTube. Então acho que seria alguma engenharia. Legal. E a última pergunta que selecionamos aqui é da Mai Nakahashi, que é: como manter o equilíbrio emocional durante os anos de cursinho? Essa pergunta é da minha amiga Mayumi, então um abraço para ela, né? Eu acho que, assim como manter a motivação durante a faculdade, o equilíbrio emocional durante o cursinho depende muito do que você faz fora do seu tempo de estudo, né? É óbvio que você tem que estudar, você vai ter que se esforçar muito, você vai ter que se dedicar. Eu acho que no ano de cursinho, muitas vezes é válido você dedicar mais tempo aos estudos e acabar diminuindo um pouco de lazer, mas você não pode abdicar disso, sabe? Seu sono é muito importante, seu lazer é muito importante, tempo com a família é muito importante, né? O que você faz fora dos estudos também influencia diretamente a sua produtividade nos estudos, né? Se você estiver bem fisicamente, mentalmente, seu estudo vai render muito mais. Esse é um exemplo que eu sempre dou aqui no canal para quem faz esse tipo de pergunta pra gente. Inclusive é um exemplo com você, que no segundo, você fez 3 anos de cursinho, né? No segundo ano de cursinho, ele estava voando nas matérias, ele sabia muita matéria, conseguia resolver todos os exercícios, mas eu acho que um fator que impediu você de ser aprovado naquele ano foi o seu emocional, que acabou atrapalhando na hora das provas que você mais queria, que era a FUVEST e a Unifesp, né? Você passou em outras, mas não nas suas primeiras opções. E no seu terceiro ano de cursinho, apesar de você assim, não ter evoluído assim, muito mais em relação a conteúdo, você começou a se preparar muito em relação ao seu emocional e equilíbrio psicológico e tudo mais. Eu acho que isso foi primordial para você conseguir um melhor desempenho nas provas aqui de São Paulo. Você concorda com isso? Concordo totalmente, né? E é engraçado que durante o ano a gente vai oscilando, né? Emocionalmente, nos estudos, não tem jeito, né? Mas eu lembro que nos meus anos de cursinho, geralmente eu começava estudando muito. Então eu tinha pouco tempo para me divertir e para descansar. Aí geralmente minha produtividade ia caindo com o tempo, ia ficando muito estressado, tava ficando triste. Até que eu conversava com meu irmão, com a minha mãe, e eles falavam: não, então estuda menos, desencana um pouco da coisa. Vai dormir, vai jogar futebol. Eu dava essa desencanada, né? Dava essa relaxada, minha produtividade subia de novo, né? Nos simulados, nos estudos.
E é uma coisa até um pouco contraintuitiva, né? Sim. Que parece besteira, mas descansar pode aumentar muito o seu rendimento. É o que a gente sempre fala, é melhor você estudar 1 ou 2 horas, só que com produtividade, do que estudar 5, 6 horas cansado, sem entender nada do que você está lendo, sem gostar daquilo que você está fazendo, sabe? Então, realmente, você está bem emocionalmente, fisicamente, descansado e pronto para estudar, faz muita diferença no seu rendimento. Então, realmente, é um pouco contraintuitivo, mas a gente sempre dá essa dica porque nós percebemos isso na nossa trajetória de estudos e tudo mais. E a gente vê que isso se repete muitas vezes quando a gente está conversando com outras pessoas que passaram no vestibular, que estão tendo sucesso assim nos estudos, né? E essa foi a última pergunta que a gente tinha selecionado, né? Queria agradecer, valeu por ter participado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos com o Henrique Seide, escrevam aqui nos comentários, mandem mais perguntas pra gente, que a gente vai respondendo, a gente marca outros dias, né? Se quiserem temas específicos e tudo mais, escrevam tudo aqui nos comentários. Você tem o Instagram? Vou deixar aqui na descrição para quem quiser seguir. Não se esqueçam de seguir a gente, os Mediários, aqui nas redes sociais. Também se inscreva aqui no canal para receber notificações dos nossos vídeos. Se quiserem mandar alguma coisa pra gente, tem nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse. Até a próxima, pessoal.